Muito boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso Tadel. E gostaria de te convidar para que possamos estar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade mais uma vez de estarmos aqui no Tadel. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, falando e ministrando em nossas vidas essa noite. E que o Senhor possa estar falando através de mim, ó Deus, para poder estar ministrando tudo aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado, ó Deus, para a tua igreja. Bom, o nosso tema de hoje que iremos falar é sobre as características de uma vida com obediência. E o que significa obediência? Obediência é um substantivo que define o ato de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. É uma pessoa que cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. E como o texto base de hoje que nós vamos introduzir é Gênesis capítulo 6. Eu te convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, mais precisamente em Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, 9 diz assim: são essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegada perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu o destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Então aqui nesse contexto diz a respeito do dilúvio e que Deus estava insatisfeito com a humanidade devido ao pecado. Então que ele ia enviar um dilúvio sobre a terra que iria acabar com toda a humanidade. Então, mais precisamente aqui no 6, versículo 14, fala que Deus determina em que Noé construa uma arca. Que ele fizesse uma arca, que ele iria poupar a família de Noé e os animais de cada espécie. Então, como dizem no capítulo 6, versículo 9, fala que era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Noé ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Noé andava com Deus. Noé ele era obediente. Por quê? Porque Noé amava a Deus. Acima de tudo, ele amava a Deus. Ele tinha uma comunhão muito íntima com Deus. E não tem como nós falarmos de obediência se nós não falarmos de amor. Em 1 Coríntios 13, fala-se sobre o amor. Mas a forma mais expressa de se demonstrar o amor e de falar do amor foi e é o sacrifício vivo de Jesus. Deus deu o seu único filho para morrer por mim naquela cruz. Deus deu o seu único filho para morrer por você naquela cruz. Essa é a melhor forma e a maior forma expressa do que é o amor. E que foi o amor demonstrado de Deus para conosco. Então, diante de todo esse contexto do dilúvio, do Noé, acerca da criação da arca, eu pude tirar 5 características de que a obediência exige prontidão. No capítulo 6, 14, diz assim: faz para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora.
Deus havia designado a Noé que ele construísse uma arca. Noé, ele era tão obediente a Deus, Noé amava tanto a Deus, e que ele simplesmente pegou aquilo ali e falou: eu vou construir uma arca. No capítulo 9, versículo 20, diz que Noé, ele era lavrador. Noé, ele não tinha conhecimentos sobre água, ele não tinha conhecimentos sobre barcos, Noé não tinha feito uma engenharia naval que conhecesse acerca de águas. No capítulo 9, versículo 20, diz que Noé, ele era lavrador. Ele conhecia sobre terras, ele plantava, ele cultivava, ele sabia o que era irrigar uma terra, mas sobre águas ele não conhecia. Mas Noé, ele tinha um coração de prontidão. Ele amava Deus de tal forma que ele pegou tudo aquilo que Deus havia designado, ordenado que ele fizesse. E a segunda chave que eu consigo ver perante esse contexto é que a obediência, ela exige disposição. No capítulo 6:15 diz assim: dessa maneira a farás, o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e sua altura de 30. E as dificuldades que provavelmente Noé passou naquela época. Será que Noé teve alguma dificuldade? A construção daquela arca era tão grandiosa, aquele projeto, que aos olhos humanos, Noé não teria capacidade de construir e pegar algo tão grandioso, cerca que ele não conhecia, sobre água, sobre arca, sobre barco. Então eu vejo que as dificuldades que provavelmente, uma das primeiras dificuldades que provavelmente ele enfrentou foi acerca de matéria-prima. A construção era grandiosa. Será que provavelmente onde ele estava, na região onde ele estava, tinha matéria-prima o suficiente? E a matéria-prima naquela época era o quê? Madeira, era árvore. Ele ia lá na árvore, cortava com machado, derrubava a árvore, puxava a árvore, cortava da forma que ele queria, e assim foi indo a construção. Provavelmente Noé andava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, à procura de matéria-prima. E a segunda dificuldade que provavelmente ele deve ter tido, cerca de mão de obra. Tinha pessoa suficiente para ajudá-lo a construir aquela arca? Provavelmente não. E a terceira dificuldade que talvez ele poderia ter enfrentado, que talvez, sim, aos olhos da mente, as pessoas falavam que Noé, você vai ficar louco. Você está construindo uma arca? Vai vir um dilúvio. Aqui na região ainda não tinha chovido. Aqui nem chove. E que dilúvio? Então, assim, vejo que essa foi uma das dificuldades que Noé enfrentou. Mas ele tinha um coração pronto, ele tinha um coração de prontidão. Ele pegou aquilo que Deus havia designado e ordenado para ele fazer. E ele não viu dificuldades. Ele seguiu em frente. E a terceira chave que eu vejo aqui é que a obediência exige superação. Noé, ele tinha um coração pronto, um coração de prontidão, um coração de disposição. Ele superou todos aqueles obstáculos que provavelmente ele tinha acerca de mão de obra, acerca das pessoas estar falando na cabeça dele: ah, você está ficando louco. Acerca de matéria-prima, mas ele era focado. Ele superou a questão de clima, que provavelmente poderia ter feito frio, poderia ter feito calor, poderia ter tido ventanias, mas ele era focado, porque ele era obediente, porque ele amava a Deus. A quarta chave que eu vejo é que a obediência, ela exige paciência. No capítulo 7, versículo 10 diz assim: e passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sabemos que o tempo de Deus ele é diferenciado.
não é da forma que nós queremos, que eu quero ou que você queira. O tempo de Deus, sabemos que é um tempo diferenciado. E Noé, ele esperou. Noé, ele esperava em Deus, ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, ele teve fé e ele foi obediente. Porque depois que ele construiu aquela arca e que ele colocou os animais, um casal de animais dentro daquela arca, que ele colocou a família dele dentro daquela arca, ele ainda esperou 7 dias para que descesse o dilúvio. Ele ainda esperou em Deus. A construção daquela arca foi cerca de 120 anos. 120 anos disposto, 120 anos superando todas as dificuldades. Mas o que superou foi que ele era obediente e que ele amava a Deus. E a quinta chave que eu vejo aqui é que a obediência nos traz a recompensa. No capítulo 9, versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Noé, ele era tão obediente a Deus porque ele amava a Deus, porque ele era íntimo de Deus, porque ele queria agraciar o coração de Deus. E depois de tudo aquilo, depois de todo aquele projeto, depois dele ter tido um coração pronto, um coração de prontidão, um coração disposto, um coração que superou todas aquelas dificuldades e um coração paciente, aí sim veio a recompensa de tudo aquilo que ele havia feito naquele tempo, de ter confiado em Deus, de ter amado em Deus e ter sido fiel a Deus. A fé do Noé também é incrível, quando se diz aqui nesse contexto, tanto a fé como a obediência. Mas o que eu tirei hoje foi a questão de 5 chaves a respeito da obediência. E trazendo aqui para algo pessoal, eu gostaria de dizer algo para vocês que, por um período, eu fui desobediente. Por um período, eu corri daquilo em que Deus havia me colocado em minhas mãos e que havia designado em minhas mãos. Então, teve um dia que Deus usou um casal de pessoas, um casal de amigos, e que foram na minha casa. E durante uma confraternização, nós conversando, esse casal chegou em mim e falou: você tem sido feliz? Não adianta correr. Não adianta correr do seu chamado. Porque enquanto você está correndo, você está rodeando em círculos. E não venha me falar que você é feliz, porque você não está sendo feliz. Então, aquilo ali me fez lembrar de algo. Sabe aqueles filmes em que tem uma flecha e que você solta aquela flecha com arco e que vai bem de encontro ao seu coração? Mas aquela flecha não foi aquela flecha no sentido de cupido, que tem um coraçãozinho, que foi um amor, não. Foi como se fosse realmente aquela flecha daquele caçador que ia pegar um animal. E que essa flecha entrou de tal forma no meu coração. E para completar, chegou lá e deu um empurrãozinho assim, que doeu. E fui parar para refletir a respeito dessa palavra. A respeito da desobediência em que eu fui desobediente à palavra de Deus, a ter corrido daquilo que Deus havia designado e projetado para a minha vida. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você que, de alguma forma, tenha se sentido desobediente. A desobediência em relação à palavra de Deus, desobediência em relação ao seu chamado, desobediência em relação, talvez, à entrega de um dízimo, e que você tenha se sentido desobediente de alguma forma. Eu não sei de que forma, talvez você possa estar se sentindo. Eu gostaria de te convidar
para que possamos estar fazendo uma oração e que Deus possa estar ministrando em nossos corações acerca dessa obediência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Deus, eu venho te pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando, ó Deus, nos nossos corações. Que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, essa pessoa que talvez tenha se sentido, ó Deus, desobediente. Que o Senhor possa ir de encontro a esse momento, ó Deus, a essa vida. Deus, que o Senhor possa estar dando, ó Deus, um coração, ó Deus, pronto para poder estar recebendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja e está entregando nas mãos dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, que essa pessoa possa ter um coração disposto, ó Deus, e que não veja dificuldade nenhuma para poder estar pegando e fazendo todo esse projeto que o Senhor tem colocado nas mãos dela. E que ela possa estar, Deus, com o coração, ó Deus, que possa estar superando todas essas dificuldades. E que ela não olhe para os lados, mas que ela possa estar olhando somente para frente, que é o Senhor. Que ela possa ter um coração, ó Deus, obediente. Que ela possa, ó Deus, acima de tudo, ó Deus, estar amando o Senhor. Que somente através do amor que possamos estar sendo obediente. Em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas. Eu ministro também sobre a minha vida, ó Deus, que cada dia, ó Deus, nós possamos estar superando, ó Deus, todas essas dificuldades. E que o Senhor possa estar colocando, ó Deus, um coração paciente. E que possamos ter paciência, ó Deus, para poder estarmos recebendo e aguardando, ó Deus, o tempo. Porque sabemos que o tempo vem do Senhor. O tempo não é o meu tempo, mas o tempo vem. E esse tempo, ó Deus, é no momento e na hora que o Senhor desejar. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. E que o Senhor possa, Deus, estar realmente ministrando, ó Deus, no coração dessas pessoas. E que durante essa semana, ó Deus, que o Senhor possa estar falando, ó Deus, no coração de cada uma. Em nome de Jesus. Boa noite, muito obrigada, até a próxima.